Saudações pessoal, bem-vindos ao canal. Tô aqui pra gente conversar sobre o Grêmio da Copinha, o Grêmio da Copa São Paulo, que tá apresentando até agora. Teve um jogo bem complicado na largada contra o Cruzeiro de Arapiraca, se não me engano, mas depois teve dois bons jogos, algumas individualidades começaram a aparecer, uma boa vitória contra o Guarani, outra boa vitória no último jogo agora contra o Francana, e a classificação para a próxima fase, onde vamos enfrentar um time chamado Picos, do Piauí. Algumas boas individualidades começaram a aparecer e eu quero conversar sobre elas nesse vídeo com vocês, porque o time da Copa São Paulo é uma espécie de porta de entrada, uma espécie de antessala para o futebol profissional. Vocês sabem que o Grêmio ele terminou com aquele time de aspirantes, o time B do Grêmio, ou seja, não tem mais aquela coisa do jogador ficar até os 21, 22, 23 anos na base. A Copa São Paulo agora ela é antessala, ela é um passo antes do futebol profissional. E tem algumas coisas boas nesse time do Grêmio, por exemplo, dois pontas, dois jogadores de lado de campo que aparecem com boas atuações nessa largada. Eu tô falando do Rubens, que é um canhoto que joga preferencialmente pela direita, que tem aquela jogada clássica do corte, da finalização, mas que não é só isso. Ele tem também uma inteligência, se posiciona legal e é um cara que gosta de participar taticamente do jogo. Eu gosto do Rubens desde o Sub-17, que foi quando eu conheci esse jogador. O ponta do outro lado, ele tem uma característica um pouco mais diferente. Ele não é tão cerebral, mas ele é mais rápido, ele é mais incisivo, ele é mais driblador. Eu tô falando do Zinho, que fez um golaço contra o Guarani, se não me falha a memória, que ele bateu de chapa no ângulo, tá aí entre os gols mais bonitos da Copa São Paulo até agora. Esses dois caras têm me chamado a atenção. O Zinho eu também conheço desde o Sub-17, quando eu fazia alguns jogos do Grêmio num projeto que tinha com a CBF TV. O centroavante desse time, que é o Pedro Clemente, ele tem aparecido até agora como um cara que tem um faro de gol. Ele não é tecnicamente brilhante, eu acho que ele tem alguns problemas de fundamento que ele precisa corrigir, mas ele tem se mostrado um oportunista. Ele está bem posicionado, ele tem conseguido fazer os seus gols aproveitando o rebote do goleiro, e isso para um centroavante é algo que precisa ser destacado. A grande estrela desse time é um cara chamado Cauã Kelvin, o cara que tem status de fenômeno na base do Grêmio desde que tinha 15 anos, nem contrato profissional assinado ele tinha ainda, e o Grêmio tratava ele como uma joia a ser lapidada. Uma informação que eu preciso trazer sobre Cauã Kelvin. A base do Grêmio, ela entende que o Cauã Kelvin deve jogar em outras posições antes de ser colocado no profissional. O Grêmio tem duas preocupações com o Cauã Kelvin. A primeira é colocá-lo no profissional antes da hora, queimar etapas. O Grêmio entende que pode queimar uma joia rara caso venha a se precipitar e a profissionalizar rápido demais esse jogador. É a primeira preocupação. A segunda preocupação é que o Grêmio entende que precisa encontrar a melhor posição, o melhor posicionamento do campo para o Cauã Kelvin. Gente, isso aqui que eu tô falando é absolutamente normal. Eu lembro do Luan, por exemplo, quando surgiu, e o Luan na base do Grêmio, ele jogava de ponta direita, de ponta esquerda, de meia, de centroavante. É normal. Na base os caras circulam bastante, mudam de posição até achar o lugar no campo em que eles se adaptam melhor. O Grêmio tá fazendo isso com o Cauã Kelvin. Será que ele é um ponta direita? Será que ele é um meia, um camisa 10? Centroavante, como alguns achavam que ele pudesse ser, já não está mais sendo testado assim. Está jogando mais para trás, um segundo atacante talvez. O Grêmio está encontrando o melhor lugar para esse jogador. Atrás do Cauã Kelvin, há dois volantes que também aparecem com certo destaque. O Iago e o Mila. Iago e Mila são dois volantes que nas rodadas iniciais têm chamado a atenção. Assim como também os dois zagueiros, o João Pedro e o Vieri. Eles também têm chamado a atenção, no caso do João Pedro também pela liderança, e no caso do Vieri porque ele é bem mais jovem que os outros. Aliás, aqui cabe um registro que é muito interessante e que acho eu que valoriza ainda mais essa campanha do Grêmio, que é uma campanha até agora curta, é verdade, pequena, de apenas 3 jogos. A Copa São Paulo ele é absolutamente inchada, vocês sabem. Para se ter uma ideia, tem mais 2 fases ainda
até chegar nas oitavas. Quer dizer, tem muita coisa para acontecer. Mas o Grêmio entrou nessa Copa São Paulo com um time com uma média de idade inferior à média dos outros oponentes. Qual é a ideia do Grêmio? Entrar com um time mais jovem, pelo menos na sua média, para que estes jogadores mais jovens já comecem a se adaptar, já comecem a tomar porrada no bom sentido, a pegar no tranco contra caras mais fortes fisicamente. Quem viu, por exemplo, o jogo do Grêmio contra o Francana, parecia um time de terceiro ano do ensino médio contra o time da sexta série. Os caras todos fortes, uns armários, e o Grêmio todo mundo mirradinho. Isso é de propósito. O Grêmio quer que esses jogadores amadureçam também na parte física, sofrendo esse contato, sofrendo esse choque. Eu confesso que tenho gostado do desempenho do Grêmio. Não na estreia, a estreia não foi legal, mas nos outros dois jogos, contra Guarani e contra a Francana, eu acho que pegou no tranco. Vamos ver até onde vai. Importante, não quer dizer que se o Grêmio venha a ser campeão da Copa São Paulo, é todo mundo craque. Não. Também não quer dizer que se o Grêmio vier a ser eliminado para o Picos do Piauí, é todo mundo ruim, tem que demitir todo mundo. A gente não pode se precipitar na análise. Mas é legal ver, jogo a jogo, analisar contextos e olhar para a base do Grêmio de uma forma interessante e cuidadosa. Porque para mim está muito claro, tem gente boa surgindo ali para o Grêmio conseguir aproveitar nos próximos anos. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo quais são os jogadores que vocês mais têm gostado do Grêmio nessa copinha. Quero que vocês se inscrevam no canal e que deixem o like no vídeo também.